Muita gente gosta de usar aplicativos ou agendas eletrônicas para se organizar, e eu acho isso muito da hora, mas eu gosto de usar a simples, velha e eficiente agenda física. Tá, Júnior, mas por que em pleno 2021 você usa uma agenda de papel? O que eu quero é. Você paga meus boletos por acaso? Quer dizer, eu uso uma agenda física pelos seguintes motivos. A agenda não tem notificações para me distrair, então eu posso me organizar totalmente focado no momento presente. A agenda não envia notificações para me lembrar das coisas, então eu preciso me comprometer a ter atenção a ela. Ou seja, eu treino a minha atenção para ter uma mente menos distraída. Destacar as tarefas cumpridas dá uma satisfação, e da mesma forma as tarefas não cumpridas ficam em destaque, ficam mais visíveis. Eu gosto da sensação de planejar as coisas no papel, parece que eu tenho mais controle. Eu gosto da praticidade em revisitar as datas passadas ou mesmo revisitar o ano todo. Atendendo a pedidos, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu uso a agenda de uma maneira bem simples, mas muito efetiva para organizar minha vida. Sim, usar a agenda é uma coisa bem simples e é bem por isso que eu gosto. Eu particularmente faço assim. Eu tenho 3 tipos de planejamento. Planejamento diário, semanal e mensal. Que tipo de coisa eu coloco na minha agenda? Tarefas vitais do dia, ou seja, aquelas que não podem ser adiadas. Tarefas importantes, que são aquelas que têm prioridade, mas não necessariamente serão finalizadas hoje. Tarefas que seria bom fazer se tudo der certo, que são aquelas tarefas que fazem parte do cenário. Se meu dia fosse ideal, eu faria isso. Isso quer dizer que elas só vão ser completas se tudo que eu planejei for feito no tempo que eu planejei. E lembretes, como recados dizendo para mim que eu sou um cara da hora, ou lembretes que me situam no meio da semana. Planejamento diário. Toda segunda-feira eu listo as tarefas realmente importantes, aquelas que eu não posso deixar de fazer, mesmo que elas sejam óbvias, como acordar, fazer café e ir para academia. Para mim, esse ato de escrever coisas óbvias na agenda é uma maneira de criar um caminho a ser seguido, né? Na noite anterior eu já crio esse caminho a ser seguido no dia seguinte. Então, se hoje à noite eu escrevo que amanhã eu vou acordar às 6h45, fazer café e 7h30 tá na academia, eu tô escrevendo coisas extremamente óbvias, mas que eu considero vitais para ditar o tom do meu dia. Quando eu cumpro as primeiras tarefas do dia da maneira como eu planejei, eu sinto que eu defino o humor, a direção desse meu dia. Eu sinto que a partir daí é mais fácil, eu tô mais inclinado a andar nessa linha. Não sei se você me entende, mas para mim é assim que funciona. Assim como quando eu não consigo cumprir com isso, quando eu não cumpro as primeiras tarefas do dia, acordo tarde, por exemplo, parece que, talvez até de forma inconsciente, eu sinto que esse vai ser o tom do meu dia. E não que isso seja uma regra, não que definitivamente vai ser o tom do meu dia, um dia atrasado, um dia desordenado, mas de alguma forma, o simples ato de cumprir com essas tarefas do início do dia me coloca numa vibe diferente. E tá tranquilo também quando eu não sou extremamente produtivo, nem todo dia eu consigo obedecer, eu quero obedecer a agenda. E isso faz parte da vida. Eu acredito que para mim a busca pelo equilíbrio entre essa ordem e caos ordem e fluidez da vida é parte do processo, é parte de um processo saudável. Mas como eu estava falando antes, eu tenho 3 tipos de planejamento e eu vou falar aqui do menor para o maior. No planejamento diário, na noite do dia anterior, eu coloco as tarefas vitais daquele dia. São coisas que eu preciso fazer hoje inadiavelmente. É óbvio que durante o dia vão aparecer tarefinhas menos importantes no meio disso tudo. Então, tendo em destaque o que é realmente importante no planejamento diário, eu posso dar mais atenção para essas coisas vitais e dar prioridade a elas. Geralmente, quando eu coloco essas tarefas vitais no meu dia, eu também coloco elas em ordem de dificuldade. As mais difíceis eu faço primeiro. Na maioria dos dias eu uso esses horários da agenda que tem do ladinho, mas como a minha rotina é bem fluida em questão de trabalho, isso acaba variando bastante. Outra coisa que eu sempre levo em conta é sempre estimar um tempo maior do que eu inicialmente acho que eu vou levar. O ser humano é naturalmente ruim em calcular o tempo, então eu sempre coloco uma margem de mais ou menos 50% a mais de tempo na minha estimativa para cada tarefa. Eu falei que eu curto usar a agenda, mas eu também uso o meu celular como uma espécie de complemento.
Por exemplo, eu tenho um lembrete de fazer almoço que aparece aqui todo dia às 11h30. Na agenda eu também espalho alguns recados legais para mim, para me lembrar de coisas importantes. Eu tenho aprendido nesses últimos tempos como é importante reconhecer os meus esforços e me tratar bem, porque eu sei como eu tenho a tendência em me cobrar muito e ser autoritário comigo mesmo. E para quem controla sua rotina assim, é fácil cair nessa armadilha de se cobrar demais. Então eu geralmente dou o meu melhor para cumprir aquilo que eu me propus a fazer naquele dia e também me esforço para que, se eu não consiga cumprir com tudo aquilo, que eu também não fique me culpando, sabe? Que eu não fique me maltratando por isso. Eu lembro que tinha uma época que eu fazia muita coisa num dia e anotando tudo na agenda, concluindo ali. E se eu deixasse de fazer uma ou duas tarefas menores ali, eu lembro que eu ficava decepcionado. Parece que aquilo pesava muito, mesmo sendo uma coisa ou outra, eu não conseguia ver com consciência tudo aquilo que eu tinha feito. Eu olhava pro lado da cobrança, pro lado com foco naquilo que eu não conseguia fazer. E eu considerava um dia desses como um fracasso, sabe? De certa forma. É louco isso, né? Eu considerava um dia um sucesso se eu fizesse absolutamente tudo que eu tinha colocado ali. E naquela época eu colocava bastante coisa. Mas assim, de certa forma era uma coisa sutil, sabe? Então é algo que eu fui percebendo com o tempo. É algo que eu pude lidar quando eu tive mais clareza sobre esse meu comportamento. É um comportamento que acontecia ali nos bastidores, né? Mas quando eu pude ter a consciência, eu passei a lutar contra isso, porque já deu, né? A era de ser cuzão comigo mesmo já foi. Planejamento semanal. No domingo ou na segunda de manhã, eu listo as atividades vitais da semana. Algumas tarefas do meu trabalho já têm a sua data de entrega fixa, então se eu tenho que concluir alguma coisa até quinta, por exemplo, eu coloco avisos todos os dias me lembrando daquela tarefa, para que eu possa levar ela em consideração, estar com ela em mente e adicionar ela nos planejamentos que eu faço a cada dia. Então eu distribuo as tarefas vitais ao longo da semana, sempre fazendo essa de colocar lembretes sobre elas nos outros dias. Como as coisas mudam bastante, eu estipulo datas para a conclusão de coisas, mas se por acaso eu precisar alterar esse dia durante a semana, eu faço, a não ser que forem tarefas para clientes, com data certa, com data fixa, mas se forem coisas alteráveis, por mim, tudo bem, porque acontece do cenário mudar, é normal. Isso também é parte do processo, o importante é equilibrar a disciplina com fluidez. Os planejamentos semanais me ajudam a me sentir melhor sobre a semana, eu já durmo com um sentimento melhor. E na mesma lógica dos meus dias, quando eu planejo a semana, eu me sinto muito mais propenso a seguir esse tom. Planejamento mensal. Nesse planejamento eu costumo abordar iniciativas, metas, objetivos mais longos, como por exemplo retomar o hábito da meditação, retomar o hábito do exercício, criar a área de apoiadores do canal onde eles terão acesso a um conteúdo exclusivo que eu ainda não posso contar, mas você já pode ficar no aguardo e eu tenho certeza que você vai gostar. Segredo, fica ligado, hein? Segredo isso aí, hein? Mas em breve você vai saber. Basicamente são iniciativas que vão se desenrolar num período maior do que um mês. São coisas maiores e que basicamente ditam o rumo de tudo através das semanas. Na frente de cada objetivo mensal eu coloco o motivo de eu estar fazendo aquilo. Nada nunca é tão óbvio para mim. Para mim é importante lembrar para eu não me perder mesmo o motivo pelo qual eu estou fazendo aquilo, sabe? Isso é uma maneira de me dar forças quando eu não estou conseguindo cumprir algo ao longo das semanas. Eu sempre transformo esses objetivos do planejamento mensal em tarefas ou lembretes que serão distribuídos ao longo das semanas e dos dias. Eu inclusive coloco um lembrete nos dias de planejamento semanal para revisitar esses objetivos mensais, porque assim eu posso analisar como foi a semana que passou em função desses objetivos. Se eu não estiver cumprindo algum deles, eu posso colocar algum destaque e aviso sobre essas coisas que eu não estou conseguindo cumprir para ter mais atenção nelas. Se ao fim do mês eu ver que o objetivo realmente não está sendo cumprido, é hora de reprogramar, porque basicamente eu posso estar falhando por 3 principais motivos. Ou o objetivo é ambicioso demais, ou eu perdi o interesse por ter achado alguma coisa de prioridade superior, ou
é algo que simplesmente perdeu sentido porque o cenário mudou, porque eu mudei. Por isso, para mim, é tão importante quebrar essas metas, esses objetivos maiores em pedaços, em uma coisa mensal. Porque a gente muda muito dentro de um ano. A gente pode ver aí com o ano de 2020, ano de 2021, por exemplo, como o cenário foi mudando. E exatamente esse monitoramento periódico, esse monitoramento mensal e semanal que vai fazer a gente ter mais consciência para saber quando agarrar e quando largar uma meta ou objetivo. E eu sinto que fazer esse planejamento mensal é algo que me ajuda a trilhar esse caminho mais consciente. Porque quando a gente está na correria do dia a dia, ali absorto em todas aquelas correrias, naquelas tarefas, quando a gente está mergulhado nesse cenário mesmo, nessas flutuações emocionais do cotidiano, às vezes a gente perde a direção. Às vezes a gente perde a vista do horizonte, do norte essencial. E olhar para o planejamento essencial, para mim, funciona como se fosse uma bússola quando eu me sinto perdido, quando eu me sinto desmotivado. Planejamento bônus, review intencional. Um exercício que me ajuda muito na organização da minha vida, digamos que numa escala maior, é o que eu chamo de revisão intencional. Eu detalhei muito bem esse tópico no vídeo Minimalismo, 4 passos para uma vida intencional. Então é só clicar ali no card no canto superior direito da tela, no izinho, que você vai poder ter mais detalhes sobre esse exercício tão importante. E aí, ficou com alguma dúvida? Comenta aí! Você percebeu que esse vídeo foi feito com base em sugestões, em comentários? Então se você tem alguma sugestão ou comentário, fica à vontade, deixa aí. Se você ficou interessada ou interessado em saber mais sobre a área de apoiadores do canal, com conteúdo exclusivo que está vindo aí em breve, entra no meu site www.juniorcuiava.com.br e deixa lá o seu e-mail. Assim você pode ficar sabendo primeiro quando essa iniciativa estiver rodando e você pode ter acesso aos benefícios de uma maneira exclusiva que você vai entender quando sair. Vai ser importante ter um acesso antecipado nesse grupo de apoiadores. Então, muito obrigado por você estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Falou!